aprendido, né, para ser falado no Family Search, mas essas são as ferramentas básicas, aquilo que faz com que a gente consiga fazer com que os irmãos, né, das nossas unidades consigam avançar. Bem, então, como nós estamos aqui com consultores e alguns líderes, né, nós temos uma determinação, um pedido, na verdade, da presidência da área, que trabalhássemos com afinco agora, né, para que os membros das nossas unidades trabalhem com a história da família e atinjam as metas que foram propostas para esse ano, né? Então, que são imprimir 2 nomes da sua própria árvore familiar, 2 nomes de familiares, fazer 2 lotes de indexação, acrescentar 2 recordações à árvore familiar. Eu estou esquecendo um de novo. Então, acrescentar os 2 à quarta geração, né? Então, alcançar até a 4ª geração. Então, como consultores, nós temos, né, o nosso dever e a nossa obrigação de trabalhar com todos os membros das nossas unidades para alcançar essas metas, né? Para que cada um alcance. E também nós temos uma meta de que 70 membros, né, de cada unidade estejam trabalhando e imprimindo nomes durante este ano. Então, também é uma das metas que nós devemos correr atrás e trabalhar para que isso seja alcançado. Então, a nossa 5ª e última aula, nós vamos trabalhar com... Eu vou só mostrar a nossa tela. Então, é o curso de consultores, aula 5, né? E então, nós vamos começar com o relato da semana passada, o relato da atividade, da tarefa que nós tivemos para a semana passada. Que, então, seria, né, utilizar uma das ferramentas de pesquisa para auxiliar um membro a ampliar sua árvore familiar, né? Aquelas pesquisas que nós falamos na quarta-feira passada e também no domingo, que são 7, 8, na verdade, mas que nós mostramos como trabalhar com pesquisar, né, com catálogo, com procurar, e ainda, né, outras formas de nós podemos trabalhar com a própria árvore e conseguir localizar registros, né, a função da caixinha azul, né, que dos registros sugeridos, nós trabalhamos também. Então, a nossa meta durante a semana era utilizar uma dessas formas de pesquisa para ajudar alguém a ampliar a sua árvore familiar. E ainda registrar o progresso, né, na ferramenta planejamento lá do Family Search. Então, gostaria só de perguntar se alguém teve alguma experiência nesse sentido, que gostaria de passar para nós, de poder compartilhar essas experiências que teve nesse sentido da tarefa da semana. Irmã, acho que o microfone da senhora está fechado. Ah, desculpa. A minha árvore tinha várias coisas com exclamação, porque não estava no padrão. Então, eu coloquei no padrão e arrumei toda a árvore, expliquei para algumas pessoas como que fazia da minha família. Eu tinha aquele problema de unificar as pessoas, né, com os mesmos dados. Então, foi muito bom, né? O que vocês ensinaram já ajudou bastante minha família aqui e já dá para também ajudar alguns irmãos. Tem uma irmã que não sabe nada, não tem nada e quer começar e a gente já pode ter uma ideia para ajudar. Que ótimo. As aulas até agora. Muito obrigada. Isso é perfeito, muito bom, né? Então, essas ferramentas, elas realmente devem ser trabalhadas e colocadas, né, em ação. E nós vemos uma grande maravilha na nossa árvore quando nós fazemos usamos essas ferramentas, né? Que bom, irmã Carla, fico muito feliz, viu? Muito bem. Então, né, para nós continuarmos, né, nós vamos entrar no assunto da nossa aula de hoje, que é, então, revisão, indexação e revisão de registros, né? E aí nós temos alguns objetivos. Quando nós falamos em indexação e revisão, muitas vezes nossa, mas isso tem nada a ver com a história da família, mas tem. Então, os objetivos são fortalecer os membros da igreja, incentivando o trabalho voluntário, né? Então, é uma forma de nós fazermos um trabalho voluntário que vai beneficiar tanto a nós mesmos,
quanto a outros membros e até não membros da igreja, né? Pessoas que sejam interessadas no trabalho de história da família. Estimular o aprendizado e o envolvimento com a história da família. Nós já tivemos relatos de casos que as pessoas começaram a fazer indexação e se apaixonaram tanto que quiseram também fazer a história da própria família. Então, é uma forma de nós ensinarmos, né, e fazer com que essa pessoa envolva com a história da família. E entender que a indexação auxilia no processo de pesquisa familiar. Quando nós trabalhamos lá com aquela caixa de no pesquisar registros, né, nós falamos que aqueles registros que ficam lá, que estão lá, eles são registros que vieram da indexação. São as pessoas que indexam os registros, né, todas aquelas indexações que fazem, depois passa pelo revisor, depois quando tudo pronto, né, nesse lote, tudo resolvido, tudo acertado, esses lotes, eles ficam lá, na verdade, os registros, eles ficam lá disponíveis na plataforma do Family Search para que nós liguemos ele à nossa árvore, né? Então, nós podemos ali ajudar, auxiliar na pesquisa de muitos membros fazendo a indexação. Então, esse processo de indexação e revisão, ele é importantíssimo e ele é sagrado, né? Ele é muito sagrado. Por isso, deve ser feito com muito cuidado, com muita cautela, sem pressa, né? Com foco mesmo na qualidade, sempre na qualidade, tá? Então, esse é o nosso trabalho de indexação e revisão. Tem alguns comandos básicos, né, que ajudam quando se trata de indexação e de revisão. Então, esses comandos básicos eu coloquei aqui, depois, né, se vocês quiserem, nós podemos enviar esse slide para vocês, para que vocês tenham acesso. Mas, né, esses comandos básicos também, eles estão lá em ajuda, né, lá no campo ajuda, dentro da indexação, nós vamos mostrar depois, e tem atalhos do teclado, né? Tem uma tabela com vários comandos básicos. Então, dentre eles, é o Ctrl B, né? Colocar o campo como em branco, depois vai mostrar isso na prática. O Tab, o comando Tab, ele é diferente do Enter, também nós vamos mostrar isso lá, tá bom? Muitas vezes a pessoa acha que é a mesma coisa, mas não. Shift mais Tab, ele faz ir para o campo anterior. E Alt mais Shift mais P, então ele copia a mesma informação para todos os campos dos registros nas imagens do lote. Nós também vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E o Shift Ctrl, né, ele acrescenta, Shift Ctrl mais, ele acrescenta registros. D. O Vitor está me corrigindo. Aqui não é um P, é um D, tá? Aqui é um D. Mas depois ele vai mostrar, então, para nós isso na prática. Esses mesmos comandos, né, eles servem para revisão. Então, todas as regras e comandos básicos da indexação, eles valem também para revisão. E quando eu me torno um revisor? Quando o indexador completa 1000 nomes indexados e com uma margem pequena de erros, né, ele automaticamente passa a ser um revisor. Se de repente na sua unidade tem alguém que tenha feito muitos registros, não chegou ainda a 1000 nomes, mas que você sabe que é uma pessoa que faz um trabalho bem feito, essa pessoa ela pode até ser passada para revisor, tá? Mas isso depende de uma avaliação. Mas, como regra geral, então, quando completa 1000 nomes indexados, a pessoa, então, passa a ser um revisor. Esse aqui nós vamos falar depois. Então, agora, nós vamos passar para a prática, né? Para a prática da indexação. E, então, hoje nós convidamos o Vitor, né? Para que ele pudesse fazer e mostrar para vocês algumas das regras e como se fazer indexação. Irmãos, muitas vezes a gente pensa que é simples, mas tem detalhes que são importantíssimos, tá? Importantíssimos. E como consultores, nós devemos entender desses detalhes, porque quando a pessoa me perguntar, ou quando eu tiver que ensiná-la, eu preciso saber dessas coisas, né? Eu preciso ter essas regras na minha cabeça. Então, o Vitor vai nos mostrar agora isso daqui.
Tipo, no começo, eu não estava aparecendo. Você. Boa noite. O seu já está aberto aqui? Beleza, tudo certo? Está aparecendo aí? Está aparecendo na tela? Sim, está aparecendo. Beleza. Sim. Então tá. Eu sou o Vitor, eles são meus pais, o Carlos e a Tânia. Eles me pediram para falar um pouco sobre e demonstrar sobre a indexação. Eu escolhi alguns registros, na verdade só um registro específico de alguns lotes diferentes, para mostrar algumas coisas que às vezes acontecem e às vezes as pessoas confundem. Primeiro, vou pegar aqui. Mostra primeiro como é que chega aí. Beleza. Ok, vamos mostrar que você estava no começo, na página inicial. Você simplesmente clicaria em indexação e depois clicaria em indexação via web. Aí, espera carregar. Sim, já está na minha conta. Aí, quando você vai procurar um lote, você clica em procurar lotes e vai aparecer várias opções. No começo, caso não apareça, você vai nessa opção e escolher o idioma que você quer fazer. No caso, é português. Nessas opções aqui, por eu ser o revisor, aparece a opção para revisar. Mas normalmente no começo sempre vai aparecer somente indexar. Cada um desses lotes diferentes, ele pega de lugares diferentes e de coleções diferentes. Lembra de que minha mãe explicou há um tempo atrás sobre os registros? O registro seria... Não, o catálogo. No catálogo tem separações pequenas por registros. Cada separaçãozinha desses registros está aí. Por exemplo, o primeiro, Brasil, Paraná, Civil Registration, que é registros civis, 1852, 1996, parte B. É uma parte do catálogo de Paraná que cobre isso. A gente vai indexando pouco a pouco. Nisso tem várias opções, tem dificuldades diferentes. A dificuldade, ela faz diferença, mas ela não é um método direto para verificar a dificuldade. Mais ou menos uma média geral, para você ter uma ideia, mas sempre vai ter registro difícil, sempre vai ter registro fácil, depende mais da sua sorte. Aí tem dias e dias. Alguns dias vai ter um registro que tá bom, outro que não tá bom. Hoje, por exemplo, quando eu estava pegando o Brasil Santa Catarina, acabou aparecendo vários bons, como alguns que eu vou mostrar agora. Vou começar, deixa eu pegar aqui. Cada registro tem um nome, mas isso não é muito importante, é só para diferenciar. No caso, o primeiro que eu tinha escolhido é FP5, este, para mostrar um pouco. Agora tem que esperar carregar. Eu não vou fazer o lote inteiro, senão demoraria bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir perguntando também, o Vitor para e pode tirar a dúvida, tá bom? Sim. Ok. Primeira coisa que você tem que fazer quando você começa a indexar. Olhar para a imagem. Tem um registro? Tem alguma coisa que você possa indexar? É alguma página que está rasgada? Sei lá, está em branco? Caso não seja, você vai confirmar e aqui vai estar por... Normalmente, já vai estar automaticamente marcado no sim. Você olha. Tem coisas para indexar, várias coisas. No caso, próxima imagem. Mas e se não tiver, Vitor, o que eu faço? Tem duas possibilidades. A primeira, por exemplo, a página está totalmente rasgada e não tem nada que você pode indexar. A página derrubaram tinta e não tem o que registrar. Aí você vai colocar não, sem dados a serem extraídos.
no caso, como parece que eu já indexei alguma coisa, e apagar, então eu só vou falar. A segunda opção é, por exemplo, quando eles estavam colocando o registro, eles por algum motivo tiraram uma foto repetida, aí a imagem acabou repetindo. Por exemplo, essa imagem aqui, o primeiro registro é o 679. Imagine que quando eu passasse, em vez de ser o 673, voltasse a ser o 679. Isso significaria que as duas páginas são as mesmas. Você iria aqui e escolher não, imagem repetida. Eu faço depois de qualquer jeito. E aqui ele pede para você escolher qual a imagem que repetiu. Espero que eu não tenha apagado para esse carro. Não apaguei. Então vamos continuar. Aí nesse caso, você escolheria a imagem 2 e continuaria. Mas nesse caso, todas as imagens estão certas, todas as informações para indexar. Aí, quando você vai para a próxima, vai pedir. Eu tinha pego algum, eu não acabei não indexando o registro inteiro, mas aqui que eu tinha separado ali na imagem 3, espera, é o FP5, eu apaguei sem querer, legal. Tá. Era imagem 3, registros 3. Então vamos começar com uma parte um pouco depois. Essa imagem aqui é um registro. Essa imagem aqui é um outro registro. Essa outra imagem é um outro registro. Isso é um outro registro. Nesse caso, ele só está mostrando aqui como se tivesse um registro nessa página. No caso, isso está errado. No caso, tem 4. Aí, ou você pode usar o comando Ctrl Shift tecla mais, ou você pode clicar aqui. Aí ele vai te dar a opção, quantos registros você gostaria de acrescentar. No caso, eu vou precisar acrescentar 3. Acrescento. Ou, quando você termina o registro, sempre tem essas duas opções. Ou você cria mais um registro, ou você ir para a próxima imagem. Quando não tiver mais nenhum registro na imagem que você está indexando, você clica em próxima imagem. Quando tiver você clica em criar registro. Agora, no caso, o que eu tinha separado para mostrar é esse. O registro 675. Primeiro, a gente observa. Dando uma olhada por cima, tem 3 opções. O registro pode ser de nascimento, casamento ou óbito. No caso, este registro, que fala 19 de abril de 1972, atitude de Boa Vista, dando como causa de morte. Isso daqui já mostra que esse é um registro de óbito. Então, você vai marcar e vai marcar, vai aparecer tudo isso, informações relacionadas a óbito. Caso eu tivesse marcado uma opção diferente, o que aí aparece aqui é diferente, porque são informações diferentes para serem indexadas. Então, é sempre importante colocar a opção certa. Se for nascimento, coloca nascimento. Se for casamento, coloca casamento. Se for óbito, coloca óbito. Ok, a gente começa indexando. Número de certidão. Normalmente vai estar na parte esquerda em cima do registro. Alguns registros específicos começam escritos aqui, mas todos que seguirem esse formato vai estar aqui. No caso, 685. Você escreve. Você pode simplesmente passar para o próximo canto, ou então com Tab ou com Enter, você pode ir para outro campo. Aí você vai colocar as informações. Em 19 de abril, meses, sempre você vai colocar só as 3 primeiras, e por extenso, e ano 1972, dia da morte. Nesse distrito de Boa Vista, de Joinville, estado de Santa Catarina, em cartório compareceu o Sr. George Ravish, industrial, exibindo esse estado de óbito firmado por Dr. João Bezerra Neto, dando causa de morte infarto agudo do miocárdio, declarou que no dia 8 de abril, então o dia da morte é 8 de abril de 1972. Nome falecido. Vamos continuar no neto. Em hospital, São José, às 22 horas e 45 minutos. Faleceu Euridice Correia. Aí continua. No caso, ele só tem um sobrenome. Há um outro campo aqui, segundo o sobrenome do falecido. O que você vai fazer nesse caso? Você vai apertar Ctrl e B
para colocar em branco. Sexo dele, Eurides, é do sexo masculino. Mas, de qualquer forma, aqui continuando. Eurides Correia, do sexo masculino, de cor branca, profissão carpinteiro, natural do estado, domiciliado, residente neste distrito, com 51 anos. Idade, 51. Estado civil casado, filho legítimo de Salvador. Nesse caso, ele não colocou o ano de nascimento. Ok, você consegue calcular. Mas você indexa o que você está vendo. Se ele não colocou o ano de nascimento expressamente no registro, você não coloca. Você vai simplesmente colocar em branco, porque no registro não está falando nada. Você tem que ler o que está no registro. Não precisa fazer conta, simplesmente indexar. Aqui, nesse caso, o nome do pai é Salvador. E o sobrenome dele é simplesmente F. Ponto. O que a gente faz nesse caso? Você escreve o F e pronto. Você tem que escrever o que está escrito no registro. Como está só F, você coloca só F. Continuando, Correia, mãe, Ana, Maria. Nome, ele pode ser um nome composto. Maria Vitória, João Vitor, Caio Lucas, e no caso, Ana Maria. Aí você sempre vai colocar junto quando for um nome composto. Continuando, Ana Maria Correia, atrás do estado, ambos já falecidos. Ok, você leu até aí. Normalmente, agora ele já vai começar a falar informações do cemitério. Mas sempre leia até o final do registro. No caso, o sepultamento no cemitério municipal, observação... Falecido era casado com Teresa Cristina da Silva. No caso, ele já colocou informações sobre o casamento nas informações aqui embaixo. Caso você tivesse simplesmente parado ali atrás, você teria passado para a informação que era para você indexar. Então, é sempre importante, sempre ir até o final do registro. Na maioria das vezes, pelo menos. Mas ok. Você precisa fazer esse processo todas as vezes? Sim e não. Observe esse tipo de registro. Ele pega para um formulário, então as informações sempre vão estar nos mesmos lugares. Então, no caso, a gente diz, na maioria das vezes, é claro. Eu não posso falar sempre, porque sempre é uma palavra estranha. Mas o número do registro sempre, na maioria das vezes, vai estar aqui. A data de registro quase sempre vai estar depois. O dia de óbito vai estar aqui. A idade vai estar aqui. E o nome dos pais vai estar aqui. Normalmente, você já pode ir praticamente direto. Então, você não precisa ler efetivamente tudo. Mas, pelo menos, como mostra nesse caso aqui, de informação adicional, você pelo menos precisa passar o olho por cima para ter certeza que não tem nada. Basicamente é isso. E o outro que eu tinha separado nesse, imagem 4, registro 1. Esse não apagou. Mas, como eu vou fazer com vocês, então eu preciso apagar. Mas pode deixar, se estiver diferente. Senão vai dar tempo. Beleza, então vamos nos apressar. Ok, o que acontece nesse caso? Vamos só ir passando por cima. 677, 19, abril, 1972. Informação aqui embaixo, 17, abril. No caso, ele errou aqui, ele escreveu no campo errado, mas ele já corrigiu aqui, sem mudar informações. Se ele mudasse informações, eu teria que colocar aqui de novo. Mas mesmo assim, 17, abril, 1972. Nome, Kátia Regina Meller. Só tem um sobrenome, então no caso com você. Depois, sexo feminino. Normalmente você não precisa chegar até aqui, dá para interpretar pelo nome, mas é bom para poder tirar dúvida. Mais um caso. Fala que ela tinha 1 mês, 10 dias. Você só consegue colocar números na idade, então você sempre vai arredondar o número para menos. Se for 1 ano e 10 meses, vai passar para 1 ano. Se for para 1 mês, 11 meses e 29 dias, você vai passar para 0. Qualquer data inferior a 1 ano, você vai passar para 0. Você sempre vai aproximar o ano para baixo. Isso é uma coisa importante e era o que eu gostaria de destacar nisso. Outra coisa é,
a pessoa tem 1 mês e 10 dias. Você não precisa procurar o nome do cônjuge dessa pessoa. Então, essa é uma informação que, por favor, ignore. Nesse que vai aparecer aqui, você não precisa colocar o cônjuge de uma pessoa com 1 mês e 10 dias. Então, às vezes, perceber isso pode ajudar a agilizar. Mas, é claro, sempre precisa tomar cuidado. Por exemplo, uma pessoa com 16 anos já poderia ser casada. Mas uma pessoa com 1 mês, não. É meio que no campo de bom senso. Mas era isso que eu gostaria de destacar nesse. Ok. Agora vamos para outro registro. Para mostrar outra coisa que você vai ver, provavelmente, quase com toda certeza. Vamos aqui, o processo de novo. Como já expliquei, eu vou continuar aqui, mas no caso, esses também são todas as imagens que devem ser indexadas. E o que eu queria destacar nesse é na primeira imagem, que acontece nesse segundo registro. Aí, foi. Óbito, o número está aqui de novo, 39, 6 de fevereiro de 1970. Falecido, minutos em 3 de fevereiro de 1970. Nesse registro, provavelmente todos vão estar seguindo esse mesmo padrão, que já é um padrão diferente do anterior. Essa questão de padrão você só pode fazer basicamente no mesmo registro, só que quase sempre você vai perceber no começo. Mas aqui nós continuamos. Fala que ele é natimorto. Falecido de anemia, não sei o que pode ser isso, mas está a informação que ele é natimorto. Bebês natimortos, eles não costumam receber nomes. Então, no caso, o nome que você vai colocar é em branco. Não escreva natimorto como nome, porque natimorto não é o nome da pessoa. O sexo, você vai pegar da coluna do sexo. Idade, como ele é natimorto, você coloca 0. Ano de nascimento. Eu falei para não calcular, mas natimorto é um caso especial. Se você quiser, não coloca. Se você quiser, coloca. Você basicamente decide e isso é uma coisa arbitrária. Então, vai depender do que o seu revisor deixar. Se você quiser, pode colocar. Se não quiser, pode deixar assim. Aí, continuando. Filho de Walter Schulze, Dona Olinda, Schroeder. Você vai se encontrar com sobrenomes diferentes difíceis. E nesse registro é basicamente isso. Mostrar o detalhe de natimorto, que é uma coisa que você vai se encontrar, principalmente em registros mais antigos. E acontece muito da pessoa escrever natimorto como se fosse um nome, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso é uma coisa especificamente falando, tem várias alterações. Pode ser Nat como nome, morto como sobrenome. Sim, já aconteceu vários, nós pegamos vários assim. Ok. Continuando no próximo exemplo. Como que já está acabando? Calma, mas... Ok, isso aqui. No registro 2, de novo, da primeira imagem. Esse dá a volta para o padrão do anterior. O número da página está aqui em cima. Vai continuando. 24 de fevereiro de 1982. E eu estou pegando o registro errado. Que é o próximo. 43, 24 de fevereiro de 1882. Falecido em 19 de fevereiro de 1982. Margarida Cordeiro, sexo feminino, com 71 anos. Pai ignorado. Isso pode ser que eles não sabiam pai, mas ele pode ser apresentado no lote com literalmente nada. Pai ignorado. E só. Só que nisso, você não vai colocar o nome do pai. Simplesmente vai passar, vai deixar. E continuar. Maria Cordeira, falecida. Aí continua, foi no cemitério de Pinheiro Preto, falecida, não deixou filhos melhores. Nesse caso, ele não cita o nome do cônjuge. Então, o cônjuge também vai ser em branco. Basicamente, são esses exemplos. Só uma coisa que pode acontecer, para terminar. E eu esqueci de falar de uma outra coisa, mas eu posso mostrar nesse. Se eu achar, aqui. 2 minutos dá tempo? Ok. Esse tipo de registro.
O outro que eu mostrei estava fácil. Isso é um fato. Agora, esse tipo é um tipo de registro que causa muita dúvida, viu? Então, é interessante observar que o Vitor vai mostrar uma coisa interessante. Sim, aqui. Vamos pegar essa página, não gostei de você. Vamos voltar. Ok. Observa esse registro. Ele começa. Provavelmente não vai pegar todas as informações possíveis. Esse é um registro de casamento. Aos 16 dias do mês de junho de 1899, na cidade de Aradere, em residência de uma Mexanda Tá chatinho. Costa Geral da Itália, às 9 horas da tarde. Presente, capital. No caso, você não precisa ler tudo. É um pouco difícil. E vai acabar daqui a 30 segundos. Vai fechar daqui a 30 segundos. E aí, então, acho que nós já fechamos a sala, né, Carlos, e abrimos novamente, que aí dá tempo de não cortar, tá bom? Então, nós vamos sair agora da sala e nós já voltamos no mesmo link, tá? Que aí a gente continua a partir daí. Então... Nos vemos daqui a pouco. Boa tarde, galerinha do YouTube. Continuando, então. Ok, voltando. Ok. Não, tá ok. Agora tá ok. Agora tá ok. Mas no caso, voltando, você não precisa ler todas as informações, você precisa ler todas as importantes. Você sabe que isso é um registro de casamento. Então você vai procurar alguma informação. No caso, olhando aqui por cima, não tem nada aqui. Você não vai indexar isso? Não, você vai apertar esse botãozinho aqui, imagens para referência. E ele vai abrir a próxima imagem e você vai pegar informações daqui. Vou indexar. No caso, eu esqueci de fazer esse antes, então eu não faço a mínima ideia do que está escrito e vai dar um pouquinho de dificuldade, porque esse registro é mais difícil, a letra é mais chata, então teria que gastar um pouco de mais tempo, um pouco mais de esforço comparado com o outro. Mas é isso que eu queria mostrar. O que é importante aí é mostrar que tem muita gente que começa a fazer o registro, aí vai na página seguinte, volta para cá para colocar os dados, depois volta na página seguinte, mas não é necessário, na verdade, o melhor a fazer é isso, né? O sistema já foi projetado para fazer assim, né? Abrindo aqui nessa caixinha que o Vitor mostrou, mostra de novo, mostrando, abrindo aqui nessa caixinha que aí abre a próxima guia e ela é uma imagem de referência, né? Então você vai continuar fazendo o registro a partir dali. Ok. E a última coisa que eu queria mostrar questão sobre os comandos que a minha mãe tinha comentado. Vamos supor, por exemplo, sobrenome... Não sei, você já é o sobrenome que encaixa no Shift Enter? Souza. Ok, né? Encaixa mais aqui. Foi errado. Tab Enter. Ignora. Então tá, vou pegar os exemplos. Meu nome, Vitor. Eu não valeria para isso. Eu sei, eu estou colocando sobrenome de propósito, porque isso vai contar sobre... Vamos supor, por exemplo, que nesse registro eu tivesse guardado o nome Vitorino. Eu quero escrever Vitor. Então eu vou lá, vou escrever Vitor. Vitor, de preferência, Vitor. Se você apertar Enter, ele vai completar automaticamente. Se você apertar Tab, ele não completa, ele só vai para o próximo campo. Então, essa é a diferença que eu coloquei lá do Tab e do Enter, né? Que são bem diferentes mesmo.
Outro comando que eu gostaria de comentar é o Shift Tab ou Shift Enter. Tem as mesmas diferenças. A única coisa é mexer para cima, porque o Tab e Enter, já ia falar errado, mexe para baixo. Shift Tab ou Shift Enter, mexe para cima. O segundo exemplo de outro comando que eu não expliquei, então vai ser chatinho para explicar, é só colocar aqui, por exemplo. Vocês provavelmente não estavam aqui, mas no ano passado teve um registro da Bahia que ele tinha 50 ou por volta disso registros na mesma imagem. Aí, como a gente estava na competição de velocidade naquela época, eu acabei vendo isso daqui, o Alt Shift D, e foi útil para ele. Ele é útil para registros que vão ter as mesmas informações durante toda a imagem. Ele pega a informação que você coloca uma vez, por exemplo, nome do falecido. Vamos supor, por alguma coincidência do destino, o nome de todos os falecidos fosse João. Você faria isso, apertaria Alt, Shift e D. Aí na próxima imagem, ele já vai ter nome do falecido. No caso, ele não é útil para muitos registros, mas para alguns registros ele pode ser bom. No caso da Bahia do ano passado, era uma página e ele tinha as mesmas informações de número da página, ano do acontecimento e tinha mais alguma coisa que repetia em todos os 50. No caso, se você não fizesse isso, você ia ter que ir digitando em cada registro, um por um. Nisso, você já conseguiria registrar os 50, o que facilitaria bastante questão de tanto velocidade quanto de ter certeza que você vai estar fazendo certo. Porque tem bastante chance de, caso você vai repetir, errar em algum momento. No caso, esse comando eu achei um pouco mais útil para revisão do que para indexação sem casos especiais. Então não vai ser muito útil por enquanto, mas basicamente, comandos existem e eles são úteis. Há um campo aqui, ajuda, atalhos do teclado, e esse atalho do teclado vai passar para outra guia que tem vários atalhos. E esses atalhos aqui, normalmente se você deixar o mouse por cima, ele vai dar o comando para cada atalho. E basicamente é isso. O problema desse atalho são que alguns já estão atualizados, então você precisaria testar um por um. Mas, na verdade, o que mais usa são esses atalhos, essas técnicas de atalho que você mostrou, né? Sim. Muito bem. Alguma dúvida, pessoal? Ok. Então, tá bom. Então, se não temos dúvidas, nós vamos passar, então, agora para a revisão de registros e o Carlos vai fazer. Tchau. Tá bom, só enfatizando, né, o que já foi dito, a revisão, a indexação, o processo de indexação é uma porta de entrada de aperfeiçoamento para a história da família. A pessoa que faz bastante revisão, ela desenvolve a habilidade de interpretar os registros, é até curioso profissionalmente. Eu falo que no meu trabalho eu tenho que, às vezes, avaliar algum documento, ou chega até mim documentos manuscritos. Eu tenho certeza que a experiência que eu pude adquirir, né, fazendo a indexação no decorrer dos anos, tem me ajudado também. Então, é bem interessante. Fora que, para a história da família, eu até compartilhei isso com os irmãos há algum tempo, o Senhor vai nos abençoar também com a abertura dos céus para que registros que a gente procure e não encontra, né, o nosso sacrifício na indexação, na revisão, ele vai fazer com que nós tenhamos sucesso também nessas buscas e os milagres vão acontecer. Bom, eu vou falar, a minha parte é bem rápida em relação à revisão. Não sei se entre nós aqui tem mais alguém que é revisor, mas é só para dar uma ideia do que acontece. Eu acho até interessante falar da revisão para deixar mais tranquilo as pessoas que têm algum receio de fazer indexação. Como a Tânia falou no início, é algo muito sagrado, importante, que pode ser uma informação que alguém precise, chegue até ela, e caso a gente faça de uma forma equivocada, seria um equívoco
impediria que a pessoa conseguisse localizar seu familiar. Então é importante que a gente dê o nosso melhor. Mas o indexador, o processo ele se divide em dois, né, no primeiro momento. Então se faz a indexação, como o Victor passou, posteriormente uma outra pessoa faz uma avaliação. E se for detectado algum erro, ele faz a correção, dependendo da quantidade de erros, uma terceira pessoa vai fazer a revisão daquele registro também. Então, de dois lados, né? Primeiro, é muito importante, a gente deve fazer o melhor, a gente deve se esforçar para que fique mais perfeito possível o nosso trabalho. Por outro lado, eu não devo deixar de fazer isso por receio, porque há uma necessidade muito grande, uma quantidade pequena de registros foram indexados até hoje, e conforme a gente avança, mais pessoas terão acesso aos registros de seus familiares. Uma coisa que eu acho bem interessante, eu uso esse procedimento até hoje como revisor, é se tem um registro que for muito difícil, eu não me importo em devolvê-lo, não é vergonha para ninguém, e aquela preocupação que às vezes vem, mas tem que ser feito, alguém tem que fazer, mas se realmente está além da minha capacidade, eu devo passar para que eu possa pegar um outro registro e fazer, e dar conta e ter aquele sentimento de poder ter ajudado e não ficar com um sentimento de frustração ou ficar com um lote por um tempo assim tão grande que não seja suficiente para finalizá-lo. Se eu tenho consciência que o prazo que o Ministério me dá vai ser suficiente para eu finalizar, tudo bem, não há pressa. Eu posso fazer um registro em 10 minutos, em 20, em 2 dias, em 3 dias, não há receio nenhum em relação a isso. Mas não devemos segurar, ou melhor, protelar pensando, amanhã eu vou dar conta, depois da manhã eu vou dar conta. Se eu realmente ver que não é algo que eu possa fazer naquele momento, o ideal é que eu devolva o lote também. Tá? Então, eu vou só mostrar um registro de revisão para os irmãos terem ideia de qual é o trabalho do revisor, que eu considero até mais fácil, mas não deixa de ser também muito importante. Vamos lá. Deixa eu só sair do registro que o Victor havia deixado. O procedimento para pegar um lote para revisão é o mesmo. Eu vou em procurar lotes e lá eu vou ter à minha disposição registros, e se eu estiver já habilitado para fazer revisão, eu vou ter esses dois campos à direita, indexar ou revisar. Se eu for somente um indexador, não vai estar habilitado a revisão. Os irmãos vão ver que em algumas situações aqui não tem a revisão, porque não tem lotes para serem revisados, dependendo dos indexadores fazerem, no caso da Bahia, os 3%, para que possa ter mais lotes para revisão, e aqui é o contrário, né? A revisão atingiu todos os lotes que foram feitos, e então há necessidade que alguém indexe para que haja, para que também, ou melhor, tem lotes para serem revisados, mas não tem lotes para serem indexados mais, tá? Por mais que só está constando 91%, mas só tem lotes para revisão. Eu já havia pego um lote, para ficar mais fácil, apesar de não tê-lo feito. Eu gosto, não sei como é com os irmãos, eu já ouvi de pessoas que gostam de desafios. Eu gosto de fazer lotes que não exijam muito, mas eu não tenho como fugir de alguns que estão dentro da minha capacidade, mesmo que não sejam tão fáceis, tá? Esse é um lote que está razoavelmente fácil, ele é manuscrito, mas a letra do escrivão, da escrivã, ela é possível de ser lida, tá? Bom, o procedimento da revisão, ele inicia da mesma forma. O indexador colocou que para esse primeiro grupo de imagens aqui havia registros a serem indexados. Eu tenho que confirmar isso, eu faço uma análise de cada uma das imagens e confirmo que elas que constam os registros para que eles sejam indexados. Nesse caso, como revisor, se eu detectasse que algum registro estivesse duplicado ou o registro não estivesse não houvesse registro para ser indexado, eu teria o campo próprio também para identificar essa situação. Bom, que bem simples, as informações elas vêm preenchidas, né? O indexador anteriormente preencheu o formulário, o que eu vou fazer aqui é a conferência das informações. Então, só passando as informações aqui, o número do registro é um registro de óbito, né? Como é que eu sei que é um registro de óbito? Se eu continuar passando aqui, consta o falecimento,
né, de uma pessoa, causa morte e tudo mais, tá? O registro número 102, nesse campo aqui a gente não inclui nada além de números, e se fosse, por exemplo, o registro 02, eu colocaria somente o número 2, tá? Mesma coisa aqui na data, eu não incluo zeros à esquerda, somente zeros à direita. Então, a data aqui, 22 do mês de janeiro de 1932, está ok. E vamos lá. Às 12 horas do dia de ontem. Então, aqui está qual é a informação. O registro foi feito no dia 23, tá? E eu tinha passado, estava no local errado. Então, tá, dia 23 de janeiro de 32, o escrivão colocou que a pessoa faleceu no dia de ontem, então 22 de janeiro de 1932. Qual o nome da pessoa? Isso aqui, Luísa Linder. Luísa Linder não é um nome composto, caso fosse composto, como o Vitor havia explicado. No primeiro campo aqui, os nomes do falecido. Caso ela tivesse, aqui ela só tem um sobrenome. Se ela tivesse 3 sobrenomes, vamos supor que ela se chamasse Luísa Linder Oliveira Souza. Eu deveria colocar dessa forma, no último campo, somente um sobrenome, tá? Se houver mais de 3 sobrenomes, eu devo colocar no último, mais de 2 sobrenomes, eu devo colocar no último só um, tá? E o que estiver sobrando, eu coloco no meio. Se tivesse mais sobrenomes aqui, eu poderia colocar, tá? Se ela chamasse Luísa Linder de Oliveira Silva Alcântara de Souza, eu faria dessa forma. No último campo, somente o sobrenome, o último sobrenome. Estou corrigindo aqui para voltar ao que era. Sexo feminino, com 18 anos de idade, não consta um ano de nascimento, como o Vitor havia alertado, nós não fazemos conta, tá? Aqui tem o endereço, o estado civil dela, melhor, antes aqui tem o nome dos pais, Ernesto Linder, e de Dona Verônica Colassi, vamos lá, Verônica Colassi, ela era solteira, e essas são, como ela era solteira, o último campo aqui, que seriam os nomes do cônjuge, não há necessidade de se preencher. Em alguns registros, nós teremos a informação de que ela, por exemplo, poderia ter filhos e convivia com alguém. Aí eu vou colocar no nome do cônjuge. Eu posso ter informação, por exemplo, que ela era divorciada, mas se tem o nome do ex-marido dela, eu coloco no nome do cônjuge também. Por quê? Né? Nós estamos fazendo história da família, e essa informação, independente do rompimento do vínculo ainda em vida, né, um casal provavelmente teve filhos, né, então é importante que nós coloquemos essas informações aqui, mesmo que tenha sido divorciada, desquitada, que não tenha sido casada, se constou do registro um nome de cônjuge ou do convivente, eu posso incluir nesses campos também. Bom, eu faço a conferência, né? Aqui eu tenho que observar se todos os registros foram incluídos, então eu estava no 102, aqui tem o 103, e ele vai ocupar toda a página lateral, a página da direita, então termina com esse registro, eu passo para a página seguinte, e aqui vai começar o 104, e da mesma forma, se tem 2 registros, 104 e 105, eu faço a conferência, e assim por diante, né? Eu finalizo a conferência de todos os registros. Tá? Os detalhes o Vitor passou bem, e qualquer dúvida que os irmãos tiverem, então, em relação a esse procedimento, fiquem à vontade para perguntar. Então era isso, né? Indexação e revisão, era isso que nós teríamos para passar. Alguma dúvida em relação a isso? Ô, Tânia, o que surge muito é quando tem 2 cônjuges, né? E às vezes tem filho com os 2. No caso da esposa, né? Tem 2, ele já era viúva, aparece o nome da primeira, depois da segunda, e tem filho com as 2. A gente faz 2 vezes ou deixa só a última esposa? Tem uma solução para isso, né? É uma regra, Sim. Carlos vai falar. A regra, a Emma já até citou, nós vamos colocar sempre o cônjuge mais recente, tá? Mas alguém pode questionar, mas se o familiar procurar, não vai achar o nome, se a informação do outro cônjuge estiver no registro, quando o familiar encontrar esse registro, ele vai identificar essas informações também. Então, nada é perdido.
A gente já comentou sobre isso também, nos registros de nascimento a gente não inclui o nome dos avós. Na maioria dos registros tem. É uma informação perdida? Não, não é uma informação perdida. Quando o neto achar, o bisneto, um filho achar o registro de nascimento, né, de um familiar dele, ele vai encontrar o nome dos pais e dos avós dessa pessoa também. Então, a gente tem que se atentar aos campos. Nesse caso, a gente não cria registro. A gente só vai criar registros a mais na indexação. Por exemplo, se um pai vai registrar filhos, né, e o escrivão, ao invés de abrir um registro para cada filho, ele no mesmo registro, eu já peguei situações assim que ele declara, o pai declarou que o Zezinho nasceu em 50, o Luizinho nasceu em 51 e a Maria nasceu em 53. Num registro só, com um número só de registro. Aí sim, eu vou criar 3 registros diferentes, todos eles vão ter o mesmo número de registro, mas eu vou incluir as informações separadas para cada um dos filhos. É a única situação que eu faço diferente, né? Porque ali são 3 informações distintas realmente, tá? Diferente dessa situação de mais de um casamento ou coisa similar. Até assim, em alguns casamentos, né, nós encontramos assim, o noivo e a noiva, ele viúvo ficou de, né, tal pessoa, então essa informação também ela não vai ser indexada, ela vai ser, né, ali, aquela informação é importante, mas quando a pessoa pegar esse registro, um familiar pegar esse registro. Mas muito boa a colocação, irmã Rosilda, realmente é uma coisa importante que a gente tem que se atentar, sempre a informação mais recente, né? Sempre o casamento mais recente. Muito bom. Certo, então agora nós só vamos passar para o último ponto, né, dessa nossa discussão de hoje, desse nosso bate-papo aqui, e aí então, depois das regras de revisão, nós temos algumas sugestões de atividades. Muitas vezes, né, nós encontramos as unidades com dificuldade de fazer com que as pessoas participem da indexação, e realmente, né, é uma questão complicada, mas aqui nós trouxemos algumas sugestões de atividades que já foram feitas e deram certo. Então, nós temos as gincanas. Esse desafio surpresa foi bem interessante, que nesse grupo de consultores que nós temos Multidestaca, eles colocaram isso que funcionou e eu achei bem interessante. Por exemplo, eles colocaram assim, vai ganhar uma caixa de bombom a primeira pessoa que colocar um lote indexado aqui no grupo do WhatsApp, né? E aí, então, isso numa unidade, isso é bem normal, né? De que as pessoas consigam fazer isso. Ou então coloquem a partir de agora, 8 horas, a primeira pessoa que conseguir indexar um lote e postar aqui no grupo que indexou e mostrar que indexou vai ganhar sei lá o quê. Então, são formas da gente incentivar, né, mesmo que nessa questão de competição, mas incentivar aquilo que nós falamos, da pessoa ter acesso a isso, a esse trabalho que é tão grandioso e começar a gostar, né? Então, de repente, você consegue ali trazer uma pessoa para o nosso lado. As maratonas, né, de indexação são excelentes, não precisa envolver nada de premiação, mas um desafio mesmo, né, fazer uma maratona aí no feriado, da hora tal até a tal hora, isso é muito interessante. Atividades com jovens, com premiações, os jovens gostam muito disso. Tem o Kahoot, né, que é um jogo muito interessante, que se vocês quiserem depois em outro momento a gente pode falar mais sobre ele, mas que envolve uma competição ali, jovem gosta bastante disso, então nós podemos fazer atividades envolvendo a indexação com premiações, né? Simples, singelas, mas só para motivar realmente. E atividade para primária, com recebimento de medalha. Essa atividade, eu até queria ter um pouco mais tempo de falar sobre ela, porque foi uma atividade também que foi postada nesse grupo que nós participamos, e foi muito interessante. As crianças, e não só as crianças, né? Os jovens e outras pessoas, elas começaram a participar, que ganhavam emblemas, como se fosse do escoteiro, né? Lembra daquele negócio de escotismo, né? Então, aí você acrescentou um familiar na sua árvore, você ganha um emblema para você colocar na sua faixa. Você aprendeu indexação, você indexou, você vai ganhar um emblema de indexação. Então, isso são atividades motivadoras que envolvem muito bem as crianças da primária e também envolvem os jovens. Então, são coisas que a gente pode fazer. É claro que isso, assim,
tem N, né, coisas que nós podemos fazer para fazermos a indexação ficar uma coisa mais divertida ou mais gostosa, né, de praticar. Então, vale a imaginação, né, criem, motivem. Os consultores são importantíssimos nesse trabalho, porque é a partir deles que vai sair a motivação, a partir deles que vai ter aí realmente a movimentação para que a indexação aconteça. E aí, então, para finalizar, eu gostaria de que nós lembrássemos, eu primeiro vou ler, depois nós vamos comentar um pouquinho. E então lembrem-se, vocês são os especialistas, os médicos, né, que ajudarão os membros da sua unidade a ter uma experiência espiritual significativa em relação à história da família. Então vocês, né, nós como consultores, nós somos aqueles especialistas que fomos falar na primeira aula que nós tivemos, né, que tinha lá o Google, né, as pesquisas que nós fazemos no Google quando nós estamos doentes, mas quando nada dá certo, né, nós temos que procurar o médico, que é o especialista, no caso, os consultores, né? Os consultores, eles detêm a maior parte das informações que vão ajudar os nossos membros a ter experiências espirituais significativas em relação à história da família. Isso pode vir através da indexação, isso pode vir através de uma aula que você tenha dado, através do momento em que você compartilhou a sua árvore, ou que você auxiliou na pesquisa, e qualquer coisa relacionada para que ele amplie, né, os horizontes e veja mais possibilidades de trabalhar na árvore familiar. A indexação é um ponto muito importante. Então, nós gostaríamos de deixar, né, que foi um prazer para nós, para termos esses momentos com vocês, podermos contribuir um pouco que seja, mas que essa motivação continue. E lembrando que o trabalho agora é de vocês, consultores, né? De vocês que estão lá na unidade, que vocês estão próximos àquelas pessoas que são os membros da igreja, e que nós temos uma grande responsabilidade com eles, né? De fazer com que aquela centelhinha que nós plantamos ali, aquela sementinha que nós plantamos, ela possa florescer e eles tenham experiências significativas quanto à história da família. Então, nós gostaríamos de falar que conte sempre conosco, né? Nós estamos aqui para ajudá-los naquilo que for necessário, nas dúvidas que vocês tiverem. Os consultores das estacas, eles estão super preparados para auxiliá-los em todos os momentos de qualquer parte da história da família. Tá? Então, nós gostaríamos de agradecer muito esses momentos que nós passamos juntos. Então é isso, né? Eu acho que se não houver mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar e espero que em breve tenhamos a oportunidade de estarmos juntos novamente, principalmente usufruindo do aprendizado, né? Dos momentos que nós podemos compartilhar com os irmãos e com as irmãs também. Em breve, com esse nosso curso de líderes, os líderes vão procurar vocês, né? Vão precisar contar com vocês para que o trabalho lá na ponta com os membros seja realizado. Mas, irmãos, se eles não procurarem vocês, façam mesmo assim, tá? Vão atrás, corre atrás dos membros, né? Procura, ajuda, né? Então, esse seu chamado é importantíssimo para que a obra seja realizada, né? Então, se os líderes não chegarem até vocês, cheguem até eles, né? Vão até eles, vai até os membros da unidade e trabalhem, né, conforme o seu chamado. Ok. Então, nós vamos encerrar com uma oração. A irmã Catiusca poderia fazer a oração para a gente, para finalizar? Posso sim. Nosso amado Pai Celestial, com humildade fazemos essa oração a Ti para agradecer, Pai, por esse curso que tivemos. Agradecemos por termos líderes que podem nos ensinar e nos ajudar a fazermos o Teu trabalho. Obrigada, Pai, por conhecermos o Evangelho, podemos conhecer nossos familiares através das histórias e conhecer pessoas, indexar nomes e ajudar outros membros também. Queremos te pedir que Tu possa nos abençoar, que possamos ter Seu Espírito para trabalhar na Tua obra, que possamos levar esse Espírito de Elias aos membros das nossas estacas, e que juntos possamos levar a obra adiante.
por favor, nos abençoe, nos dê um bom resto de semana. E são por essas bênçãos que nós te agradecemos e te pedimos, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado. Obrigada, pessoal. Muito bom. Nós que agradecemos. Tudo de bom, irmãs. Tchau. Obrigada mesmo. Tchau, Caio. Obrigado. Eu que Tchau, agradeço. obrigada. Obrigada, irmã. Obrigado, Antônio. Obrigado, meu Carlos. Obrigado, viu? Nós que agradecemos. Obrigada. Até mais.